Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã, na noite desta segunda-feira. A morte, esta carnívora assanhada, serpente má de língua envenenada, que tudo que encontra pelo caminho come. Faminta e atra mulher, que a 1 de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro e o mundo inteiro não lhe mata a fome. Esses são versos do poeta paraibano Augusto dos Anjos, que definiu há mais de 100 anos a fome insaciável aí de vida que tem a morte. Em tempos de pandemia, onde registramos há pouco tempo aí quase que um 11 de setembro por dia no Brasil, a definição se torna ainda mais nítida. Como é que podemos lidar com as perdas de pessoas queridas? É possível racionalizar o luto e superá-lo conscientemente? É a morte a única perda a qual estamos submetidos em vida? Como seria bom se pudéssemos ouvir um cara como o psicólogo, palestrante e escritor Rossandro Klingen hoje, hein? Pois é, prepare-se. Esse paraibano estudioso do comportamento humano, um fenômeno nas redes sociais, é sim o nosso convidado de hoje no Frente a Frente. Vamos falar sobre isso e outras vias aí para se alcançar uma boa imunidade emocional e saúde mental. Fica ligado, Frente a Frente está no ar. Na Paraíba, muito boa noite, estamos ao vivo, começando aí mais um Frente a Frente. Que bom reencontrá-lo aqui toda segunda-feira na sua TV Arapuã para mais um bate-papo, mais um Frente a Frente. E hoje, mais do que especial, quem está comigo aqui é Rossandro Klingen. Dom Rossandro, muito boa noite, você fala para toda a Paraíba a partir de agora. Tudo bom, Luiz? Prazer estar aqui com você novamente. A última vez foi ao vivo aí no estúdio, né? Mas Exato. De lá para cá o mundo mudou muito. A gente fez uma live no meio do processo do ano passado. Acho que a gente imaginava que a essa altura a gente estaria voltando, né? E o convívio e ainda estamos vivendo esse assanhamento da morte com sede de vida, como muito bem Augusto dos Anjos define sua poesia no livro, né, dele, tão fantástico. Mas aqui, ainda em ceder e dizendo que a vida vai continuar e que a gente vence todos os desafios e não vai ser diferente agora. Vamos vencer isso também. Vamos conversar sobre isso. De fato, você esteve aqui em dezembro de 2019, a gente nem, enfim, ainda não tinha essa coisa de falar da pandemia do coronavírus. Depois a gente conversou em 2020, ali no pico da pandemia, e eu me lembro que você naquele momento tinha lançado um curso online chamado Quarentena Sem Pirar. A pandemia deu uma trégua no final de 2020 e voltou com força total agora no início de 2021. A gente vai ter que fazer o curso de novo, Rossandro? Eu deixei no YouTube, né, para as pessoas acessarem, mas eu comecei um outro movimento agora, que é todo domingo de manhã, às 10 da manhã. Estou fazendo um ao vivo, chamado Cuidando da Alma. Justamente porque domingo é um dia de muita fragilidade. As pessoas no domingo elas ficam mais solitárias, as pessoas que estão tristes elas ficam ainda mais vulneráveis. Então eu pensei em domingo de manhã encontrar com as pessoas e tem sido uma experiência muito legal. Além, claro, dos cursos, as coisas que a gente faz, eu acho que todas as pessoas que sentem, independente de ser um profissional de saúde mental, sentem uma compaixão pela dor que está tomando conta de tantos corações, de tantas perdas, não somente de vida, mas de sonhos, de projetos, tantas coisas adiadas, a gente tem que ter uma ideia de que precisamos cuidar uns dos outros. Essa exatamente a capacidade que faz com que a humanidade tenha vencido todos os desafios anteriores que nos foram apresentados, seja pela natureza, com a gripe espanhola, a peste negra, ou o que nós criamos, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e outras tantas. Apesar de tudo que representou e da cota de dor que deixou de forma inapagável na humanidade, nós conseguimos superar porque nós cuidamos uns dos outros. E não vai ser diferente agora. Então, cada um de nós tem que pensar também, obviamente, em se cuidar, também de ter a humildade de pedir socorro, mas também de cuidar uns dos outros para a gente ultrapassar essa fase. Você acha que tá assim, a gente acompanhou, tem quem fala em primeira onda, segunda onda, enfim, independentemente das expressões que são usadas cientificamente corretas. No momento de 2020, depois de uma trégua e a gente volta agora com essa realidade ainda mais crua, você avalia que está pior do ponto de vista dos danos psicológicos? As pessoas, você tem percebido
que as pessoas estão piores do que em 2020, quando isso chegou pela primeira vez? Eu tenho percebido e todas as pesquisas na área têm confirmado isso, Luiz. A gente primeiro tem o seguinte, aquela sensação durante o Réveillon de 2020, que muitas pessoas tiveram de que, não, terminou o ano, vai dar tudo certo, vai chegar a vacina, a gente vai sair dessa, vai cair, a curva vai descer, a gente vai voltar ao mínimo de normalidade. Aconteceu o contrário disso. Então a gente está tendo um nível de frustração sobreposta a toda a frustração e angústia que foi o ano de 2020. É como se a capacidade de suportar tanta dor tivesse cedendo e muitas pessoas que estavam lá, assim, conseguindo ultrapassar, começaram a cair. Eu comecei a perceber isso, para além das leituras de pesquisas sobre isso no mundo todo, mostrando que, de fato, há um incremento e um declínio da saúde psíquica coletiva das pessoas. Eu comecei a perceber de forma particular quando eu vi pessoas amigas, familiares, que são pessoas muito equilibradas e que começaram a pedir socorro com muita angústia. E eu pensei, poxa, então, se João, se Maria, se Pedro, tal, né, que são pessoas que eu sempre percebi com muita sobriedade, com muita serenidade, enfrentando vários momentos difíceis da vida, agora está desesperado, desesperada, eu fico imaginando quem não tem recursos familiares, emocionais, espirituais, financeiros. Então você há de imaginar que hoje, como a gente está muito focado na pandemia, e é normal que seja assim, e a gente sabe, por exemplo, que muitas pessoas estão morrendo porque não estão conseguindo ir ao hospital com outras doenças, e esses números só vão ser revelados depois que tudo acabar, a gente também há de imaginar quanta dor emocional está tendo agora e que a gente não tem notícia, que só depois é que a gente vai ter uma noção do estrago. É como se fosse um tsunami, que só depois que o mar volta, a gente tem uma noção exatamente do que moveu e de quanto caos provocou. Aliás, você disse uma coisa, recentemente, eu acho que numa postagem recente, falando sobre a questão aí, especificamente em relação à questão das perdas, das mortes, né, e do luto, e você disse uma frase assim que eu achei que, assim, vamos estudar por muitos anos ainda, estudar por muitos anos ainda como aliviar os danos que estão sendo causados agora. Isso é uma constatação assustadora, Sandra. Com certeza, eu acho que é óbvio, a gente vai estudar não somente os danos que provocou, mas é claro que também os avanços que a gente está tendo tecnológicos, todo evento de grande proporção global como esse, como foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Gripe Espanhola, a Peste Negra, gera uma profunda transformação. Em meio a uma profunda dor, sim, mas não deixa de ter um profundo caráter pedagógico. Então, na área da economia, das ciências, da computação, da história, da literatura, a gente vai passar décadas estudando, falando, tentando interpretar e entender tudo que esse evento está representando, irá representar em termos de transformação para as pessoas. Mas para agora, o nosso grande objetivo é o acolhimento da dor e da angústia de todos os que passam, tanto pela doença em si, né, como os que estão sofrendo as consequências emocionais, financeiras, desestruturação de famílias, divórcios, diante de um evento que de fato está mexendo com muitas pessoas e revelando a fragilidade de muitos que não estão conseguindo enfrentar essa situação e também a fortaleza de tantos outros e tantas outras que estão conseguindo sim responder a um desafio dessa monta com muita assertividade. Tá, vamos lá. E aí, é possível, eu perguntei isso no início aqui na nossa abertura, é possível racionalizar estratégias de como enfrentar isso? Quando a gente conversou em maio de 2020, e aí eu passo a ter medo das suas previsões, das suas profecias, porque naquela nossa conversa, você disse, a gente falando um pouco sobre a questão do luto, você disse ali, a gente vai perder muita gente ainda. Você disse essa frase. Naquele momento, o Brasil tinha registrado 28 mil mortes pelo coronavírus. Nós estamos acima de 370 mil mortes. É óbvio que não foi a pandemia do coronavírus, não foi o coronavírus que inventou a morte no mundo, mas fez com que a gente convivesse diariamente com notícias constantes, específicas em relação a essa doença. É possível racionalizar, Rossandra? É preciso ter uma estratégia, um caderninho dizendo como fazer para doer menos? Não existe uma receita de bolo para os seres humanos reagir às dores e às angústias. Porque o repertório, por exemplo, de tua educação, Luiz, da tua família, o que você recebeu,
para estar enfrentando essa circunstância atual, diferente da que eu recebi. Mas dizer isso não quer dizer que não existam certas questões que são apontamentos de possibilidades de reagir a tudo isso de forma, digamos assim, utilizando mais inteligência emocional para lidar com o evento. Ou seja, diante de um evento de dor, nós temos duas reações. Ou você desenvolve um estresse pós-traumático, que é muito comum, ou você desenvolve crescimento pós-traumático, que também acontece. Então, tem pessoas que, com a mesma dor, respondem de forma completamente oposta. Uns crescem, se desenvolvem e outros não. A gente tem visto, por exemplo, né, Luiz, aí, que nesse momento, pessoas estão revelando toda a grandeza de comportamento, conduta e atitude, e outros toda a mesquinhez, né, em relação ao compromisso com o coletivo. Do mesmo jeito, as pessoas. Tem pessoas que estão enfrentando a situação. Não é que elas não estejam sentindo as angústias, as dores, mas elas estão enfrentando. Por exemplo, meu Deus do céu, eu nunca estudei trigonometria. Meu filho agora está em casa estudando e eu tenho que fazer meu home office, eu tenho que fazer o trabalho, tenho que ajudar em casa e agora eu tenho que sentar com ele, com ela para estudar. Então, tem gente que está tornando isso um caos, todo mundo se acusando dentro de casa, todo mundo brigando com todo mundo. E tem gente que está pensando assim, olha, é o que a gente tem para hoje, vamos sentar aqui e tentar dar o nosso melhor. Eu vou tentar dizer tudo o que eu consigo entender aqui, se eu não conseguir a gente busca ajuda, vamos fazer as coisas juntos. Tem família que está se reforçando enquanto laço, se redescobrindo no afeto, tem pessoas que estão aprofundando a relação com o sagrado, tem pessoas que estão em desespero. Então tem a ver com qual foi o repertório que eu construí para responder a uma situação dessa. E aí uma outra questão. Essa crise e essa transformação histórica que nós estamos passando, ela fala de um mundo agora que vai mudar ininterruptamente. Significa dizer que eu não posso esperar apenas que quando a pandemia acabar, está tudo ok, vida que segue. Não, o mundo vai ser completamente diferente. As transformações estão sendo gigantescas demais e agora vai ser o novo normal, vai ser que tudo vai mudar o tempo inteiro. Então, se eu não desenvolvo, por exemplo, capacidade de flexibilidade cognitiva, ou seja, entender que mudou, eu não posso lutar contra o que está acontecendo, apenas dar o meu melhor com a mudança que ocorreu, né? Eu tenho que ter a capacidade de fazer senso crítico. Por exemplo, a gente está vivendo num universo, num mundo em que, em meio a uma pandemia de vírus, nós temos uma pandemia de fake news, uma pandemia de conflitos, de narrativas, de nós contra eles, de brigas dividindo famílias e muitas vezes baseadas em mentiras. Então, desenvolver a capacidade de educação midiática, ou educamídia, por exemplo, a capacidade de senso crítico, de olhar uma notícia que você recebe no WhatsApp, um link, e perceber que isso é verdade. Por que eu, antes de repassar e brigar com um parente no grupo do WhatsApp, se eu não vou lá conferir se isso tem sentido ou não, né? Mexeu com o meu coração, me deu raiva e palpitação, a tendência que seja mentira é altíssima, porque a fake news tem característica de gerar emoções negativas para que você reaja instintivamente com ódio. E nem analise, já repasse e já brigue com as pessoas. Então, é como se em meio a um caos de saúde e epidemiologia, de saúde pública e epidemiológico, nós tivéssemos outros vírus circulando. A gente tem o vírus do ódio, do conflito, da intolerância, da falta de diálogo, da incapacidade de compreensão mútua. E é claro que isso é algo muito novo, que tem a ver também com as redes sociais. Então, aqui colocando o que, Luiz? As muitas variáveis que estão em jogo dentro desse movimento atual, que já é doloroso por si só, e que dificulta a nossa capacidade de reagir a esse evento. Então, eu preciso ter essa maturidade para poder reagir diante de tantas circunstâncias adversas concomitantes. Tá, eu não quero misturar os assuntos, mas pela sua fala aí, eu me toco em dois pontos específicos. O primeiro é o seguinte, a gente fala aí, você está falando aí em mudança pós-pandemia e tal, quando teve a trégua, particularmente eu não consegui perceber mudança alguma, nem individualmente nas pessoas, nem coletivamente. Assim, a trégua veio vindo, as pessoas continuaram do mesmo jeito, com a mesma luta individual pelo seu sucesso individual e aquela correria. Enfim, não percebi algo que, como as pessoas estão melhores nessa quedazinha, vamos vencer isso e estamos melhores. Me parece que ficou tudo do mesmo jeito. E a outra, especificamente, quando você fala de intolerância dentro de casa, você sempre foi e muitas das suas falas se destacaram em relação a isso, para eu resumir de forma grosseira até, dizer assim, você sempre foi alguém que defendeu que os pais, junto aos filhos, dessem um não mais forte e tivessem deixassem muito de mimimi com o filho.
Agora, na pandemia, eles estão sofrendo com algumas restrições também. É hora de abrir aquela regra sem mimimi antes. Você já ameniza, você já acha que cabe um comportamento mais ameno com as crianças ou não? Vamos primeiro responder a tua primeira parte da pergunta para responder a segunda. Quando eu falei em mudanças, não falei de mudança de pessoa, falei de mudanças tecnológicas, históricas e culturais que estão acontecendo. Nesse movimento, eu disse, quando a gente fez uma live no ano passado, eu disse, olha, essa pandemia não é um evento mágico que vai fazer com que todo mundo se pacifique e termine cantando Imagine de John Lennon. E não tá, né? Quem é egoísta tá pior, quem é bom tá melhor. Quem é egoísta só pensa em si, quem é bom está fazendo ação social, levando cesta básica. Gente, vamos ajudar, aumentou a miséria, não podemos olhar indiferentes a isso. As pessoas estão simplesmente revelando o seu melhor e o seu pior, que é o que acontece em momentos de crise, como agora, né? Então, o que a gente está falando aqui é das transformações históricas que vão acontecer e tecnológicas, que vão criar uma mudança tão grande social que não dá para eu negar a adaptabilidade. Foi nessa perspectiva que eu quis falar de mudança, não de magicamente pessoas de evolução do ser humano. Não dá, porque assim, a natureza não dá saltos no desenvolvimento emocional. Ela acumula, por exemplo, aqui a água ela vai a 99, ela não vira fumaça. Chegou a 100, ela vira fumaça. Parece que foi de repente, mas ela foi aquecendo. Então, um ser humano que não vinha aquecendo transformação emocional e moral, ele não vai virar uma pessoa boa só porque uma pandemia chegou. Muito pelo contrário, vai mostrar maldade, egoísmo, como a gente vê aí, pessoas dando vacinas de mentira, enfim, né? Mas eu posso olhar esse evento e eu posso olhar a multidão de pessoas que estão fazendo bem. A gente sabe que ainda há um ibope muito grande, ainda chama a atenção muito grande da sociedade aquilo que é negativo, em detrimento de tanta coisa positiva, ok? Com relação aos filhos, eu só corrigiria a questão do mimimi, né? Nunca eu quis dizer mimimi. Eu quis apenas dizer o seguinte, sempre digo, que na educação dos filhos, os pais, aqueles que educam, né? A avó, a tia, às vezes é a mãe sozinha, enfim, eles têm um compromisso de forjar no indivíduo capacidade de suportar um mundo complexo e difícil. E para isso, por amor e com intenção pedagógica, você muitas vezes tem que dizer não, entendendo que aquele não vai forjar a capacidade de suportar frustração, de entender que tem que esperar, porque depois a vida vai exigir isso. E se eu não forjar isso com amor e entendendo que estou fazendo de forma pensada, pedagogicamente falando, quando a vida vier com toda a força dizer um não, a criança, já agora um adolescente ou um adulto, que nunca escutou, não tem anteparos emocionais para suportar esse não da vida. Por exemplo, tem muitos pais que estão desesperados porque não sabem o que fazer com o controle dos filhos em casa. Porque sempre terceirizaram a educação, sempre entregaram para os outros e agora tiveram que receber. Muitos pais estão conhecendo os filhos agora. Tem pais que a minha sensação é que descobriram que tem filho. Poxa, eu tenho uma criança aqui em casa. Porque era tão terceirizada na escola disso, daquilo, vai para... que você não via, não convivia. Aí você tem 3 tipos de família que está acontecendo agora. Aquelas que estão caóticas, aquelas que estão tentando rever e aquelas que estão se sentindo muito bem. Por que estão se sentindo bem? Porque como já vinham forjando capacidade de convivência, de colaboração, de estar dentro de um ambiente que é família mesmo lar e não família hotel, em que você só passa por ali, e as pessoas estão vivendo uma experiência de estar enfrentando isso juntos e crescendo juntos. Aqueles que nunca tiveram um diálogo mais profundo e que sempre esperaram que a criança por si só fosse educada, como se o pai e a mãe não tivessem um papel de educador moral, além de intelectual, mas sobretudo moral, estão tendo que olhar, e muitos estão tendo a oportunidade de fazer isso pela primeira vez. Tem muitos depoimentos de pais que estão dizendo assim, eu descobri meu filho, minha filha, pela primeira vez nós nos conectamos, a gente está conversando. Para quem olhou e disse assim, não, eu tenho que aproveitar esse momento da vida, esse convite tão doloroso para resgatar essa pessoa que faz parte do meu campo afetivo, tem sido muito bonito ver. Mas muitas pessoas não estão conseguindo dar conta. E aí, o que fala? Uma criança, uma adolescente que não suporta os nãos da vida, eles vêm de uma família que não os instruiu a isso. E eu até tenho dito a alguns pais, se você nunca disse não, que ótima oportunidade, embora dolorosa da vida, de você dar um não. Porque quem está dando não é o vírus e a sociedade. Então aproveita a carona e aprende a dar não, porque aí o filho não vai te culpar se você tem fragilidade, tem medo do seu filho, da sua filha. Ó, não sou eu que estou dizendo não, é o governo, são as leis, é o vírus. E você aproveita para mostrar que
não vai ser o único não da vida. Mas, não vai ser a única crise da vida e que outras virão. Mas a gente meteu máscara nessas crianças, a gente restringiu a ida dela a parques, a gente restringiu a visita delas a avós, a avós, a brincar Sim. com outras crianças e colocou-as na frente de um computador desse ou de um celular para poder assistir aula, né, para poder interagir. Tudo isso não faz com que a gente se sinta culpado e com remorso para dizer, não, eu vou evitar os outros nãos todos, porque... Não, mas aí, claro, numa situação como essa, eu estava explicando a questão do mimimi, que não tinha nada a ver com mimimi. Numa situação como essa, é claro que você tem que flexibilizar. Do mesmo jeito que a gente está tendo que flexibilizar do ponto de vista profissional, né? Numa outra situação, eu estaria no estúdio ao vivo com você, não é verdade? Nessa situação, a gente permite a flexibilidade da entrevista por internet. Então, é natural que você agora tenha que flexibilizar. A criança tem que passar mais tempo na tela, tem que ver mais série, tem que jogar mais no computador, porque elas têm energia, muita energia, e não está podendo dar conta dessa energia saindo para a rua, brincando, visitando os avós. São muitas coisas. A não socialização, a não ir da escola, mas a não exacerbação das atividades físicas que é necessário na infância e na adolescência. Então você não pode chegar em casa e nem vai acessar o celular, e nem vai ver streaming, nem vai ver sua série, nem vai ver desenho. Como assim? Não, tem que ver muito. Aí uns pais perguntam, e como é que vai ficar se eles ficarem viciados em tela? Bom, para agora, eu tenho que apagar esse incêndio. Eu tenho que dar para a criança um pouco de sentimento de vida, de brincar, de espaço lúdico. Depois que passar, como qualquer pai, qualquer mãe responsável, agora vamos negociar os usos dos celulares, porque naquela época se justificava estar o tempo inteiro com ele, porque era aula e diversão ao mesmo tempo. Agora não. Agora nós voltamos a uma rotina, então temos que ter hora de dormir, E aí você vai fazendo isso, como qualquer pessoa, compassadamente, né? Você não pode tirar abruptamente, você tem que negociar, conversar. Mas agora, eu não posso tirar um celular de uma criança, de uma adolescente que está conversando com os amigos, ainda que virtualmente, jogando e assistindo uma série, um desenho, um YouTube, ouvindo música, e eu vou dar o que para ele? Vou dar o que para ela? Né? Porque mesmo que você diga, não, Rossandro, eu estou lá à disposição para brincar. Bom, beleza, papai e mamãe, mas chega um momento que ele quer conversar com alguém da mesma idade, com os mesmos interesses, por mais que você queira se colocar inteiramente, imagina a situação hipotética de um pai e de uma mãe que não precisa trabalhar e que podem passar 24 horas com os filhos. Ainda assim, não seria suficiente, porque eles precisam interagir com pessoas da idade, precisam assistir séries para ter assunto com os amigos, jogos, desenhos, para criar esse conjunto de laços. Então, e depois... Não, pode concluir. Eu ia dizer, e depois se avalia sim, os danos causados por esse momento. Né? Exato, porque nunca se tratou, Luiz, de uma fala de rigidez por rigidez. Nunca foi assim, seja duro, não. Não seja mole. Entende a diferença? É um convite ao equilíbrio na educação. Porque o que nós temos hoje, uma geração, você vai para os estudos, de 30 anos para cá, nós temos um declínio da empatia em quase 55% dos jovens e um aumento de quase 50% do narcisismo. Imagina a tempestade perfeita. Cai empatia, aumenta narcisismo. E aí, há 2, 3 anos para cá, várias pesquisas já publicaram isso, pela primeira vez na história, um declínio cognitivo. Vai ser a primeira vez que os filhos serão menos inteligentes que os pais. Então, se eu tenho crianças mais narcisistas, menos impactas e menos empáticas e que estão estudando menos, é muito complicado. Então, eu tenho aí um risco psicológico, de não desenvolvimento social, sabe? Eu tenho um risco de não desenvolvimento de capacidade mesmo cognitiva. Então, eu preciso entender que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver regras, tem que haver normas, porque nós, os seres humanos adultos, nós temos que obedecer regras e normas para conviver socialmente. É o chamado pacto coletivo. Sem isso, nós voltaremos à barbárie. Né? Seria a lei do mais forte, pronto. Então, esse pacto social, ele começa na família. Então, sempre que eu falava de educação, e ainda falo da educação dos filhos, e falarei muito, falando como percebendo a necessidade do equilíbrio. É para amar, é para pular, fazer cosca, é para marcar um dia para dormir na cama, sabe? É para tomar banho. É tudo o que você faz com as crianças, com os filhos, mas também saber a hora de dormir, e a regra, ou não, suportar o choro, não, mas eu quero, mas não pode. Algo que tem gente que não consegue suportar, termina cedendo, inclusive não cede porque é ruim, porque é mal, porque é perverso, cede nas melhores das intenções. Mas acontece que o resultado disso não é positivo,
Porque ao ceder, você não foge à capacidade do indivíduo de se frustrar, de entender que nem sempre é assim, para suportar toda a sequência de frustrações de uma vida normal, o fim de um relacionamento, alguém que diz que não te ama mais, e acaba o relacionamento, pode até te trair. Se você não desenvolveu a capacidade de suportar dores da vida, um evento como esse pode levar o indivíduo a uma ideação suicida e até a concretização, porque não foi forjada a imunidade emocional para suportar as dores da vida. É nesse sentido do equilíbrio. Capacidade de suportar as dores da vida nos remete naturalmente de volta à questão do luto e das perdas desse momento, como a gente já estava conversando aqui antes do programa começar, famílias que perderam ali não só um parente, né, um ente só, né? Você perde o pai, perde a mãe, perde o irmão, perde a irmã, enfim, algo de guerra, né? Algo de tragédia, algo bem diferenciado da natureza, né? Enfim, tem ali, e aí você também registra que nem a questão da ritualística está sendo permitida, né? Nem a despedida está sendo permitida nos moldes que se costuma, que me parece que às vezes faz parte desse processo, essa despedida toda, e nem essa peça se encaixa e se fecha. E você tem defendido que as pessoas façam seus próprios ritos de despedida nesse sentido? Sim. Nossa, porque isso é você importante. Se despedir, cria seu ritual particular, você pode fazer alguma coisa que você quiser. Tá em João Pessoa, por exemplo, vai lá na praia, sabe? Faz uma oração, ou faz dentro de casa, escreve uma carta, chama a família, numa chamada de vídeo, por exemplo, como essa, e começa a conversar. Eu lembro que a primeira pessoa próximo a mim que perdi foi um amigo de 43 anos, logo no início da primeira onda, e aí quando ligaram para mim e falaram, fulano morreu, era o mesmo nome de uma outra pessoa que eu conheci de quase 90 anos. Eu pensei que era de 90 anos. Não, nosso amigo de infância. Caramba, como assim? Foi de Covid. E aí eu lembro, eu tinha recentemente adquirido o Zoom, que é um dos aplicativos que a gente usa hoje para conversar, porque eu usava profissionalmente dele. E fiz, olha, eu vou criar uma reunião do Zoom, vou mandar aí para a galera da época da gente pelo WhatsApp, e a gente vai marcar uma reunião. Eu peguei meu violão, a gente pegou fotos, passamos 3 horas reunidos, chorando, lembrando, rindo das brincadeiras que a gente fez na adolescência, do que a gente cantava em hospital para crianças, distribuía sopa à noite, lembrando das músicas que cantávamos, mostrando as fotos que tínhamos com ele. Criamos ali o nosso ritual de despedida. Nós não pudemos ir ao encontro da família, inclusive porque nem foi aqui na Paraíba. Então, a gente fez de tudo. A gente fez aniversário, a gente jantou com os amigos, né, por chamada de vídeo, conversou. Então, assim, a gente tem uma capacidade profunda de adaptação. É claro que não é a mesma coisa, porque além de você não poder ver, de não poder tocar, você não pode receber apoio. Você não pode receber o abraço de uma pessoa que você ama para dizer que, olha, eu estou aqui do teu lado sentindo essa dor com você. Então, existe um luto sobreposto a um luto, a nossa não permissão, e claro, tem motivos de saúde pública, de não viver a experiência que já é dolorosa por si, de se despedir, né? De ter rituais que fazem parte da nossa necessidade. Eu conversei com pessoas que diziam assim, como eu não cheguei a ver, como o caixão não foi aberto, a minha sensação é que não morreu. Então, ou seja, não foi fechado o luto. É como, por exemplo, naquele acidente de avião, como aconteceu no da Gol, por exemplo, que caíram ou aquele que caiu no mar, né? O fato de você não velar, não enterrar, é muito doloroso. Então, existem aspectos, digamos, que estão acontecendo e que exigem da gente a capacidade de pensar outras formas de homenagear. E eu sempre digo o seguinte, é muito doloroso. Já perdi minha mãe, já perdi meu pai, sei como é perder alguém que se ama. A gente tem que, nesse dia, se permitir chorar, deixar toda a dor vir à tona, mas sempre que possível lembrar que aquele é apenas um capítulo de um livro inteiro que foi construído. É sempre lembrar que aquela é a fotografia de um filme que tem várias cenas. E que se você fechar os olhos agora, e você pensar em alguém que você ama que não está mais aqui, sua mãe, seu pai, sua avó, e você pensar, e agora, quando eu tiver um problema, que eu me aconselhava, era quem me escutava, basta você fechar os olhos.
e você vai saber exatamente o que essas pessoas diriam, porque você sabe como elas pensam. Você foi educado por essas pessoas e elas não estão só no seu DNA, ou se você foi adotivo, elas estão na tua vida, na tua memória. Se eu fechar hoje os meus olhos, eu posso pensar num problema atual e sei que meus pais me diriam, porque os valores permanecem os mesmos. Então, é sempre lembrar que é uma trajetória inteira, é um filme inteiro que, apesar desse momento doloroso da fotografia da morte, há toda uma vida vivida. Então, eu tenho duas experiências: a lembrança do passado que me aquece a alma e diminui a minha dor, e a esperança no futuro, para os que acreditam num reencontro, nas muitas expectativas de religiosidade, e que em algum momento esse reencontro acontecerá. Então, por fé e por memória, eu diminuo a dor para enfrentar esse momento do luto. O luto tem ali, ele guarda ali alguns padrões, naturalmente, ali de etapas de negação, de questionamentos, e depois do vazio. Enfim, você falou que não existe fórmula de bolo, naturalmente, para se encarar isso, mas talvez alguns caminhos que atenuem o momento. Eu achei interessante alguns trechos ali do livro recente agora do Carpinejar, né, o Coragem de Viver. Acho que ele fala do falecimento da mãe, não é isso? E ele faz. Não, a mãe está viva, é um livro que ele faz com a mãe, não? E aí. Que a mãe está viva ainda. E aí ele faz um registro ali específico, assim, em relação a aquilo que você. Primeiro, assim, aquilo que você mais reclamava é daquilo que você mais sente falta, né? Quando a pessoa vai. E esse remorso, essa culpa de reclamar de algo quando a pessoa vai embora, isso pesa ainda mais, essa questão de morrer alguém que você tem todo um sentimento de culpa porque disse pouco que amava, enfim, ou reclamava demais sobre um tema. Essa é uma gaveta difícil porque pesa ainda mais. A gente sente culpa para se sentir próximo. A gente usa a culpa para manter a pessoa junto da gente. Mas ela é completamente sem sentido. Porque a gente fica pensando nos muitos eu te amo que eu não disse, e esquece dos milhares de eu te amo que eu disse. A gente se culpa pelos muitos telefonemas que não foram dados e esquece dos milhares de telefonemas que foram dados. A gente contabiliza os abraços que não foram dados e esquece das sensações de vários abraços que foram dados. Então, se você entender que a culpa é só uma tentativa nossa de manter a pessoa próxima, depois você percebe que não tem sentido. Porque ninguém sabia que isso ia acontecer. Eu não posso, minha mãe vai morrer daqui a 3 meses, então eu vou ficar lá ligada junto com ela. Não tem como a gente saber. Então, a gente tem feito o nosso melhor. Nós somos os filhos possíveis, nós somos os pais possíveis, nós somos os esposos, esposas, companheiros, companheiras possíveis. Na nossa humanidade, damos o nosso melhor. E se faltou, teve muito também. Então, faz a conta justa para você não tentar se aproximar pela culpa. Aproxima pela memória. Aproxima lembrando dos dias bons, aproxima lembrando daquele São João maravilhoso, daquele Natal tão gostoso, daquela sobremesa que sua avó fazia, daquele almoço de domingo com seus avós, de quando ele levou você para andar de bicicleta, de quando você recebeu sua primeira boneca. É isso que é a vida, não somente o dia da despedida, para a gente não tornar um dia que já é doloroso por si só, ainda muito mais doloroso, por nossa inabilidade de não aceitar que faz parte da vida que em algum momento a vida física se interrompa. Né? Então, que na minha percepção, de alguém que acredita que nós não terminamos com a vida física, que ela é uma interrupção temporária. Então, assim, esse movimento emocional de lidar com essa experiência, claro que na hora da dor mesmo você não consegue pensar isso, você tem que inclusive sentir, ser honesto, deixar vir à tona. E uma coisa também é para quem está junto, né? Não vai dizer, não faça isso, não chore tanto, tá melhor que você. Por favor, não diga essas frases sem sentido. Se você não sabe o que dizer, dê seu silêncio respeitoso, sua prece, sua oração, para que a pessoa seja acolhida, porque quem está vivendo por isso está sentindo uma dor muito profunda. Então, a gente não pode menosprezar a dor de ninguém, né? Tem que deixar a pessoa falar, desabafar, até, porque faz parte do processo de elaboração dessa dor. E quando a pessoa está gritando e urrando, ela não está pedindo para que você solucione e apazigue, ela quer somente a companhia de alguém que diz, eu estou aqui, sabe, segurando na tua mão nesse momento tão doloroso, que passa, com certeza, e depois
Fica, obviamente, a saudade, mas a memória de tudo que se construiu junto àquela vida. E em vida, naturalmente, Rossandro, dá para se preparar emocionalmente para as perdas? Dizer assim, não, eu sou uma pessoa... As religiões tratam de maneiras variadas em relação a como encarar uma perda, né? Ela é natural, né? A morte está aí natural. Aliás, tem um livro de Saramago, As Intermitências da Morte, que é genial, né? Quando ele faz ali cria uma fantasia em que o mundo para de morrer gente no mundo. E depois de alguns anos, com a superlotação, com a superpopulação, com a incapacidade do mundo cuidar das pessoas que só nascem e não morrem mais, as pessoas passam a desejar que se volte a morrer, porque ela faz parte todo de um processo. Mas é difícil atingir esse estágio, seja espiritual ou seja racional, de dizer eu estou muito bem preparado para perder alguém que amo. Há ali algum exercício emocional, mental, que nos, pelo menos, fortaleça um pouco para isso, Rossandro? A primeira coisa que eu vou dizer antes de responder isso, Luiz, é que se você não consegue, depois de um tempo ainda, estar um pouco mais apaziguado com a dor da perda de alguém, não se sinta culpado, nem menor espiritualmente, nem incapaz. Cada ser humano reage de um jeito, então se respeite, se acolha e se dê o tempo necessário. A forma como cada um de nós experimentador é muito única. Dito isto, é claro que sim. Se, por exemplo, você tem uma perspectiva muito centrada da experiência de eternidade, você tem uma saudade, mas ela não é desesperadora porque há uma convicção de encontro. Você tem uma convicção de que em algum momento aquela interrupção vai acabar e depois o encontro vai se restabelecer. Ao mesmo tempo, e é óbvio, você também, mesmo que você não acredite nisso, mas você teve e viveu uma relação muito intensa, com um amor real, em que se doou e se recebeu muito desse amor, você vai se nutrir por essa experiência e por essa memória. E por entender que faz parte da vida, a interrupção temporária da vida física, você vai, não obstante a dor que se sente na despedida, porque se sente, cada etapa dessa despedida tem uma cota de dor diferente, você vai lembrar da vida vivida, você vai lembrar da trajetória, você vai lembrar do que você aprendeu, de quem você se tornou por causa dessas vidas que encontraram a sua vida. E que estão lá, estão marcadas em cada forma de pensamento, em cada modo de agir no mundo. Acontece que muitas vezes tem pessoas que já tinham certas inabilidades emocionais e que no luto, digamos assim, acontece o despertar de mais transtornos. É como se ele potencializasse certas inabilidades de lidar com a vida que a pessoa já tinha de base e que o luto faz eclodir com mais violência. Então, aí se trata não somente da perda em si, mas de questões do próprio indivíduo que não sabe lidar com muitas coisas, inclusive com essa perda, e que eclodem ali e que, ao mesmo tempo, mais uma vez digo, se eclodiu, não se culpa, não se sente menor que ninguém. Se eclodiu naquele momento, é um diagnóstico, não tem cura sem diagnóstico. Então eu vou ter que dar conta, não somente da minha dor e da minha saudade, mas da minha incapacidade de lidar com a vida e aquilo que é inexorável, que acontece e não acontece só comigo, e que eu vou ter que aprender a lidar com aquilo que talvez seja a partir de um luto, que eu tenha que olhar para mim com muito mais maturidade e tenha que digamos assim, buscar em mim a capacidade de agir com muito mais assertividade e altivez diante dos desafios da vida que acontecem não só na minha vida, mas de qualquer ser humano. Bom, a gente está falando enfim, de se proteger por perder alguém e o medo da morte que nós temos, da nossa própria morte. Assim, como encarar isso, na verdade, enfim... existe aquela tese, aquele clichê pesado, mas assim, olha, quem sofre é quem fica, né? Quem morre, enfim, é um mistério. Aliás, eu acho que era Sócrates que dizia assim, olha, é uma presunção ter medo da morte, é uma arrogância, é um ato de arrogância, porque ter medo da morte nos supõe que a gente conhece o que é a morte. Nós não conhecemos, então nem devemos ter medo, nem desejá-la. Você tem medo da morte, Rossandro? Não. Sinceramente, não. Eu tenho medo, vou te dizer, eu acho que eu tenho receio do modo da morte, por exemplo. A ideia de você ficar dependente fisicamente durante muito tempo. Você, por exemplo, tem uma doença e você ficar
acamado muito tempo, sem poder entregar a vida o que você entregou e também dar trabalho às pessoas que você ama, embora eu sei que, inclusive já cuidei de meu avô com Alzheimer, você claro que tem trabalho por trás, tem dias difíceis, não é só romântico tudo isso, as pessoas tentam romancear demais cuidar de quem a gente ama. Como cuidar de criança, a gente ama, mas também dá trabalho, todo mundo sabe disso, mas a gente ama profundamente, é um sentimento de retribuição, mas a gente não quer fazer isso com quem a gente ama. Então acho que é muito mais a forma. Eu acho que talvez a única coisa que hoje, primeiro, não tenho desejo nenhum, gosto muito da vida e sei que é a hora certa que a gente vai acontecer, mas há uma preocupação com as pessoas que você ama e que estão aqui. Então, acho que a gente se preocupa com aquelas pessoas que a gente ama e que a gente cuida e que a gente se troca, a gente quer estar ali continuando essa contribuição. Mas, tipo assim, você tem? Não, não tenho. De fato, tive muito. Quando era criança, para mim, a morte era um mistério profundo e me assustava muito. E sempre que eu ia até porque os velórios antigamente não era como hoje, né? A gente ia, era meio punk, assim, né? E eu lembro que eu voltava, Luiz, eu passava 2, 3, 4, 5 dias sem dormir direito. Né? Não, sabe o que foi que aconteceu um dia? Eu lembro que eu fui para um velório de uma pessoa que tinha morrido de acidente automobilístico e hoje em dia você tem todo um tratamento, né? Que as empresas funerárias dão, mas naquela época não. O jeito que você chegava lá, o indivíduo chegava lá, era muito chocante. E eu lembro que eu passei 3, 4 dias imaginando que esse rapaz que havia morrido estava atrás de mim. Até que chegou na minha cabeça assim a ideia de que, mas pensa só, se ele realmente vier atrás de alguém, vai ser de alguém que ele ama e não de você, que ele não conhece. Aí foi que eu me acalmei, sabe? Mas assim, eu lembro que eu tinha muito medo. Depois, não, assim, as experiências que a gente vai adquirindo no campo da religiosidade, cada um do seu modo, vai criando uma convicção de eternidade, né? E aí ela não tem mais esse poder. Mas nesse momento agora tem muita gente em pânico, né? Nesse momento, especialmente, tem muita gente assim, com medo mesmo, e em pânico, e entrando nesse processo de ansiedade, medo e depressão, com medo de tanta notícia, de, olha, 1.500 mortos, enfim. Daí que a gente precisa fazer uma capacidade de selecionar tudo que entra na nossa vida. Se eu comer tudo que me der vontade, eu não vou passar mal, né? Se eu escutar tudo que vem na minha cabeça, eu também vou passar mal. Do jeito que eu tenho que saber ser seletivo naquilo que eu me alimento, ser seletivo nas amizades que eu tenho, eu também tenho que saber tenho que ter seletividade naquelas informações que chegam até mim. Eu não só me alimento de comida, eu também me alimento de ideias e de informações. Se eu não tiver a capacidade de fazer um regime de informações, primeiro que sejam verdadeiras, e depois numa quantidade certa, porque mesmo a verdade em doses cavalares também assusta, né? Escolher um dia, escolher uma hora do dia para saber das notícias, vai não ficar o tempo inteiro acompanhando, porque isso torna a vida muito tóxica. A vida continua, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, sabe? Você tem que continuar dando conta da sua existência. Não é se alienar ao que está acontecendo, não se trata de ignorar a dor do momento, não se trata de não ter compaixão e agir, inclusive, para tentar minimizar a dor, tanto do aumento da fome, que infelizmente está acontecendo, um aumento grande da pobreza, mas também das muitas dores e das mortes, mas ao mesmo tempo entender que eu preciso também parar, agradecer a vida, fazer uma oração, olhar pela janela, ver a natureza. A vida continua, né? Quando você vai ler sobre, por exemplo, campos de concentração e percebe que as pessoas casavam, é tipo assim, a morte está aqui, me espreitando a qualquer momento, mas enquanto ela não vem, eu que sou uma pessoa que viverei o melhor que eu posso, essa vida que está me sendo oferecida agora. Como lidar com essa realidade, dando uma resposta a melhor possível, sem entrar num sistema de caos, porque aí você não tem, se realmente há tanto medo, tanta energia gasta com medo de que a coisa aconteça, quando ela acontece você não tem mais energia nenhuma para reagir. É isso que você chama de imunidade emocional, que você está aí oferecendo o curso. Aí eu lhe pergunto, quantas doses a gente tem que tomar aí para se imunizar emocionalmente? 1 ou 2 doses aí. Rapidinho, vamos para o intervalo comercial, você responde isso aqui rapidinho. A gente vai 1 minutinho, daqui a pouco a gente está de volta conversando com o psicólogo Rossandro Klinger. Daqui a pouquinho a gente está de volta.